Todos bem? Aqui Fred, professor de Física. A minha missão aqui com vocês é auxiliar vocês com um pouquinho mais de Física. O nosso encontro de hoje, eu estarei falando de dinâmica, mais propriamente dito das leis de Newton. Então, o que a gente tem que estudar das leis de Newton? Por que estudar as leis de Newton? É de conhecimento de todos que Newton, ele é um marco na física, porque até Isaac Newton, todos estavam preocupados em calcular o tempo que um corpo demorava para cair, a velocidade com que um corpo tocava o solo, mas Newton não estava preocupado com isso. Newton, ele queria saber por que os corpos caem. Então, nós vamos estudar e tentar demonstrar para vocês o porquê que os corpos caem. Então, nosso estudo fica com as leis de Newton hoje. Isaac Newton, ele escreve em um livro chamado Principia, aquilo que a gente hoje entende como 3 leis. A primeira lei de Newton, conhecido como princípio da inércia. A segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica, onde a gente vai conseguir escrever aquelas difíceis equações da dinâmica que o pessoal carrega muita dúvida. O que é o peso de um corpo, por que uma força empurra, quando que a força não empurra, o que é o atrito. E para poder entender tudo isso, a gente precisa entender que essas forças não aparecem sozinhas. Então Newton escreve 3 leis e a gente vai tentar interpretar essas 3 leis no nosso encontro de hoje. A primeira lei, conhecida como princípio da inércia. Mas o que é o princípio da inércia? Vamos tentar interpretar analisando um desenho. Imagine uma pessoa dentro de um ônibus. Esse ônibus pode frear, esse ônibus pode acelerar, esse ônibus pode fazer até mesmo uma curva. Será que uma pessoa dentro do ônibus, sem segurar em nada, conseguiria ficar em repouso em relação ao ônibus se o motorista do ônibus freasse o ônibus? Imagine você em pé dentro do ônibus e o motorista precise frear o ônibus e ele venha frear. O que acontece com o seu corpo? Você vai falar assim, eu vou cair, eu vou para frente. Sim. Mas vamos pensar diferente. O ônibus está em repouso, você está dentro do ônibus e o motorista resolve acelerar o ônibus. Aí você vai falar assim, professor, neste caso eu ia para trás. É comum dizer isso, mas será mesmo que o teu corpo foi para trás? O que é que Newton disse? O que ele falou? O que a gente entende hoje sobre isso chamado princípio da inércia? Bom, a definição: na ausência de forças, um corpo em repouso continua em repouso. Então já tem algum problema com o ônibus. Porque quando eu dei o exemplo do ônibus em repouso e o motorista acelerando, você falou que teu corpo foi para trás. A gente acha que ele foi para trás. Ele ficou em repouso. Foi o ônibus que foi para frente. Então, o motorista do ônibus acelera o ônibus vai, só que você não vai junto. Você fica. Então, a gente acha que está indo para trás, mas é o ônibus que está indo para frente. Newton explica isso, está aqui. Na ausência de forças, você não segurou em ninguém. Se o corpo está em repouso, ele continua em repouso. Se o corpo está em movimento, ele continua em movimento, em linha reta, com a mesma velocidade. Vamos interpretar outra parte. Se o ônibus estivesse e o motorista estivesse viajando, se deslocando, e o motorista precisasse frear o ônibus.
quando você está dentro do ônibus, vamos imaginar que o ônibus esteja trafegando a 50 km por hora. Se você está dentro do ônibus e o ônibus está a 50 km por hora e você está em repouso em relação ao ônibus, você também está viajando a 50 km por hora em relação ao asfalto. Mas o motorista do ônibus resolve frear o ônibus. Ele freia o ônibus, não você. Por inércia, você tem de continuar com os mesmos 50 km por hora de velocidade. Por isso que você ultrapassa o ônibus. Por isso que você continua indo. Por isso que você fala, fui para frente. Mas veja, quando ele estava em repouso e o motorista acelera o ônibus vai, só que você não vai junto. Então você acha que está indo para trás, mas não foi. Então o princípio da inércia, ele é clássico, ele faz parte do cotidiano, facilmente cobrado numa prova do Enem, porque está diretamente ligado ao nosso dia a dia. Inércia é, então, a tendência que o corpo possui em manter sua velocidade. A velocidade não deve mudar. Se a velocidade mudar, é porque ele não estava na ausência de forças. Claro, 2 exemplos clássicos comentados com vocês. O corpo em repouso tende a continuar em repouso. O ônibus vai para frente. A pessoa acha que está indo para trás, mas ela não está indo para trás. É o ônibus que está indo para frente. O ônibus freia. Quem freou foi o ônibus. Você continua indo. Então, você vai ultrapassar o ônibus. Vai bater no vidro lá na frente, até alguém fazer uma força em você. O cavalo vem correndo e freia. Quem parou foi o cavalo. Você continua indo. Clássico exemplo de inércia. Seria possível puxar esse pano e esse jarro não cair? Por inércia é possível, porque a tendência do jarro, já que ele está em repouso, é permanecer em repouso. O que não pode acontecer é existirem forças que, quando você puxar o pano, puxar o jarro junto. Ou seja, seria interessante que esse pano não tivesse asperezas, que ele fosse bem lisinho, que a superfície com vidro gerasse o menor atrito possível. Aí você puxa o pano e o jarro não vem junto. O jarro fica. A tendência do jarro ficar em repouso é a inércia. Diz a lenda que Newton escreve tudo isso porque, ao estar sentado ao pé de uma macieira, a maçã que estava em repouso caiu, acertando a sua cabeça. Então ele quis estudar por que essa maçã caiu. Se ela estava em repouso, por inércia, ela deve ficar em repouso. Veja o carro. Por que a gente usa o cinto de segurança? Qual a necessidade de usar o cinto de segurança? Bom, se o carro colidir, quem vai reduzir a velocidade é o carro. Você, se estiver solto dentro do carro, você vai continuar com a mesma velocidade. Então, o intuito, hoje, lei, é obrigatório você usar o cinto de segurança, porque reduz em um monte a gravidade dos acidentes. O cinto de segurança amarra você ao carro. O carro colide, o carro reduz a velocidade. Você amarrado ao banco, você reduz a velocidade junto. Pode acreditar, é muito melhor você ficar amarrado ao banco e parar junto com o carro, que você continuar indo e parar batendo com o rosto contra o volante, contra o vidro. A inércia é isso. É preciso a intervenção de uma força capaz de vencer sua inércia de movimento.
freá-lo junto ao carro. Nós estamos falando da força que o cinto vai fazer sobre o seu corpo. Outra forma clássica de avaliarmos a inércia é falando de massa. Imagine 2 caminhões, um carregado e um vazio, ambos em uma descida muito grande. É fácil da gente entender que o freio do caminhão carregado, ele vai ser muito mais necessitado do que o freio do caminhão que está vazio. Por quê, Fred? Como que podemos entender isso? A inércia, a tendência de manter o movimento do caminhão carregado é muito maior. A inércia está ligada diretamente à massa. A massa é uma medida de inércia do corpo. Portanto, quanto maior a massa de um corpo, maior é sua inércia. Não tente parar uma pessoa que tem uma grande massa correndo na sua direção. É mais fácil parar uma pessoa que tem pouca massa. Precisamos entender, então, como que essa força aparece. Quem é essa força? Newton, ele afirma que se não existirem forças atuando sobre um corpo, este deverá manter a sua velocidade. Mas o que acontece se existirem forças atuando sobre um corpo? Bom, a atuação de uma força num corpo altera a sua velocidade. Então, se a inércia era a tendência de manter a velocidade, a existência de força resultante. Por que fala resultante? Porque podem ter várias forças, mas elas estarem se equilibrando. Então, se existir força resultante, ou seja, se não tiver o equilíbrio, a existência dessa força resultante gerará uma mudança de velocidade. Bom, quando se estuda mudança de velocidade, é comum falar em aceleração. Um método de medir de quanto muda a velocidade de um corpo é medindo a aceleração. Então, todo corpo acelerado estará sujeito a uma resultante de forças. Por quê? Porque todo corpo possui massa. A massa é da matéria. Então, se todo mundo tem massa, basta que tenha aceleração para que tenha o que nós chamamos de força resultante. A definição: a aceleração que um corpo adquire é diretamente proporcional à força que atua sobre ele. Essa força é a resultante das forças. Se tiver uma só, ela é a resultante. Então veja, o indivíduo amarra uma corda numa caixa e puxa a corda. O ato de puxar a corda traciona a corda, estica. O esticar da corda gera uma força que vai arrastar essa caixa, se esta for a resultante das forças. Porque nem sempre isso vai acontecer. Quem disse que qualquer força que você faça aqui vai ser suficiente para você arrastar essa caixa? Não é? Podem ter forças atrapalhando. Não é qualquer força que você faça no guarda-roupa na sua casa que você vai conseguir empurrar o guarda-roupa. Concorda comigo? Você tem que ganhar das forças que atrapalham o guarda-roupa da sua casa de escorregar. Essas forças nós chamamos de forças de atrito. A grande maioria delas é de atrito, a não ser que seu guarda-roupa esteja parafusado, né? Mas a grande maioria das vezes, o guarda-roupa ele está repousando sobre um solo, sobre o piso. Se você for daquelas pessoas que gosta de mudar o guarda-roupa de lugar, para você diminuir essas forças, é interessante que você coloque o guarda-roupa em cima de rodinhas, né? O ato de rolar diminui a força de atrito do que você arrastar. Aqui para você entender
essa relação entre força e massa. Analise o tamanho das setas. Força é um vetor. Então, força pequena, mesmos blocos, massas iguais. Esse cara e esse cara são do mesmo tamanho, são massas iguais. Então, força no bloco gerou aceleração. Uma força maior no mesmo bloco gera uma aceleração maior. Uma força maior ainda no mesmo bloco gera uma aceleração ainda maior. Força pequena num bloco gerou uma aceleração grande. Se eu aplicar o mesmo tamanho de força, só que o bloco com mais massa, a aceleração diminui. Se eu aumentar ainda mais essa massa, menor ainda será a aceleração. Com isso, nós podemos afirmar: a força e a aceleração são diretamente proporcionais, mas a massa e a aceleração são inversamente proporcionais. Quanto mais massa eu tiver, menor será a aceleração. Daí o porquê de tentarem produzir cada vez mais carros mais leves. Quando você diminui a massa de um carro, com o mesmo motor, nós temos acelerações maiores. Você vai viajar num carro, está acostumado a dirigir o carro, só você dentro do carro. Aí você vai viajar, coloca mais 3 pessoas e as bagagens. O que aconteceu com o teu carro? Mudou o motor do teu carro? Não mudou. Então a força capaz de acelerar o teu carro continua a mesma, mas você aumentou a massa. A aceleração, a resposta quando você pisar no carro vai ser diferente. Vai ser diferente para frenagem e vai ser diferente para ganhar velocidade. Aumentando a massa, diminui a aceleração. Isso é inversamente proporcional.